Senhor, antes que meus olhos encontrem as palavras, que o meu coração te encontre primeiro. Tua palavra é espelho e é caminho, é lâmpada e é lar. Nela, descubro quem sou e quem posso ser em ti, que ao ler eu não apenas compreenda, mas seja tocado, mudado, renascido, que cada versículo seja sopro, cada história, lembrança do teu amor, cada mandamento, convite à liberdade. Fala-me na simplicidade das letras, e também no silêncio entre elas, que eu aprenda a escutar o teu coração, batendo por trás de cada página, que tua palavra me abrace e me ensine a amar como tu amas. Amém. Números capítulo 16. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Nem tampouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, e tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, e foi a Datã e a Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem.
Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos.
Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens, terão o encargo de toda a tenda, mas não chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, e a tudo que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás as coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu: a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo melhor do azeite, e todo melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda a coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito de cabra, não resgatarás, santos são. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dir-lhes-as: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira, e como plenitude do lagar.
Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhes-as, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim, não levareis sobre vós pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Senhor, tu que sondas os corações e conheces os segredos da terra, guarda-me da rebelião silenciosa, que se esconde nas raízes do orgulho. Quando eu desejar o lugar que não me deste, lembra-me que o pó se abre, para engolir o ego que não se curva. Ensina-me a reverência dos que esperam tua voz, e não a exaltação dos que falam antes de ouvir. Faz florescer em mim a vara de Arão, seca, simples, esquecida, mas tocada pelo sopro da tua escolha. Que a tua vida brote onde só havia madeira morta, e o teu sinal me lembre que a autoridade verdadeira nasce da obediência. Coloque em minhas mãos o serviço que me cabe, nem mais, nem menos. Se é o altar, que eu o trate com temor. Se é o peso, que eu o carregue com amor. Pois em cada tarefa tua presença se esconde, e o sagrado se revela no gesto comum. Livra-me, Senhor, da inveja disfarçada de zelo, e do zelo sem compaixão. Dá-me um coração sacerdotal, que intercede quando os outros erram, que se deita entre o povo e a ira, que oferece incenso em meio ao juízo. Tu és o Deus que faz florescer a vara, que sustenta o altar e purifica o serviço. Faz de mim um servo fiel, não por glória nem recompensa, mas porque tua presença basta, e servir-te é vida em plenitude. Amém.